Você tá rindo de quê, mãe? Tô rindo de você, ué. Tá rindo de mim? É. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nesse canal e hoje junto com mamãe. Irmã Edileia Santana. Isso. Minha mamãe, e ela, como eu havia prometido a vocês, eu havia dito que se a gente chegasse aos 400 mil inscritos, que eu contaria um pouco do meu testemunho, do meu ministério, algumas coisas que Deus fez na minha vida. Sempre é essa uma das maiorias das perguntas que vocês fazem para querer saber como foi o meu início, a minha chamada. E ninguém melhor do que a minha mãe, que acompanhou toda a minha trajetória, que viu quando eu aceitei a Jesus. Eu nasci praticamente na igreja, então ela vai falar um pouquinho do meu testemunho e é uma alegria muito grande receber a minha mãe, que é a minha maior referência espiritual que eu tenho hoje na igreja. A maioria das pessoas falam assim: quem é a sua referência? Quem você procura se inspirar para você pregar a palavra? E eu sempre digo que a minha mãe, ela é a minha maior referência na terra. Até porque as minhas maiores referências não são aquelas que estão em cima de um púlpito, mas sim as pessoas que têm uma vida de bastidores, que têm uma vida por trás do púlpito. E como eu conheço a minha mãe, eu conheço a história dela, a história de perseverança, de guerreira, de resistência, de oração, de alguém que sempre permaneceu na presença de Deus. Ela sempre foi e continua sendo uma referência para mim. Então, é uma honra, mamãe, receber você aqui. Para mim também, meu filho. Receber a senhora aqui no meu canal e a senhora poder compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida. Tá bom? Começa contando para eles aí, conta a história. Se apresenta, tem gente que não conhece a senhora. A paz do Senhor, queridos. Sou pastora da Metodista, né? Metodista, Ministério Unção e Milagre. Ele disse que para ele era uma honra, né? Mas para mim é uma honra muito maior. Por quê? Porque alguns anos atrás eu falei com o Senhor: Senhor, eu queria ganhar almas para Ti. E eu sempre falei para o Senhor: eu queria ganhar almas para Ti, Senhor. E Deus, Ele falou comigo, ao meu coração, que eu era uma geradora de almas através dele, através do pastor Rodrigo. Porque ele ganharia muitas almas e através do meu ventre foi que isso aconteceu. Então eu me senti assim muito feliz quando Deus, Ele falou isso comigo. E o Rodrigo, o pastor Rodrigo, ele aceitou Jesus muito novinho. Ele tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos, num culto de jovens, onde a única pessoa que aceitou Jesus foi ele. Com 3 para 4 anos, ele falou: mãe, eu posso ir aceitar Jesus? Eu posso ir lá na frente? Eu falei: vai, meu filho. E ele tinha levado um coleguinha com ele, né, Patrick, e esse coleguinha, sempre ele chamava, convidava, sempre quando ele ia para a igreja, ele queria levar os coleguinhas da redondeza. E ele levou esse coleguinha e ele puxou o coleguinha também, para que o coleguinha aceitasse Jesus. E na época, quando ele aceitou Jesus, nessa festividade, ninguém deu muita importância, né? Porque ele era tão bebezinho, tão pequenininho, mas ele foi lá na frente, ficou com a mãozinha levantada, e a Cristina Mel, que foi através da Cristina Mel, a cantora, ela fez o apelo, e ninguém foi lá na frente, somente ele foi lá na frente, e isso foi até hoje, né? Porque nunca se desviou, nunca saiu da presença do Senhor, sempre buscando a Deus, sempre adorando ao Senhor. A alegria dele sempre foi estar no altar, sempre foi fazer a obra do nosso Deus. Só é interessante, mãe, já te cortando, sim, que essa palavra inicial que a senhora começa dando do testemunho de quando eu me converti, que eu tinha 3 aninhos de idade, valoriza também o ministério de departamento infantil, também, né? Sim. Às vezes existem professores que trabalham com crianças e não se sentem tão úteis na obra de Deus e não fazem ideia da importância que é o ministério de cuidar de crianças dentro da igreja. A senhora falou que eu tive a vontade de ir lá na frente aceitar a Cristo, levantar minha mão com a Cristina Mel, que já trabalhava com criança naquela época, né? Sim. Que já fazia músicas assim para atingir as crianças, os adolescentes. Ela tem até vários DVDs, né? Sim. Que canta para as crianças. Então, como é importante você desenvolver também esse ministério e alcançar muitas vidas, porque de repente você está cuidando de crianças
e você acha que a semente que você lança não está dando fruto nenhum, só que na verdade ela está germinando e no tempo certo ela vai frutificar e vai alcançar muitas pessoas, né? Às vezes o pai não vem para a igreja, mas por causa do filho, né, vem o pai, vem a mãe, vem o tio. Sim, como também eu vejo muitas das vezes os pais ficarem em casa e deixar a criança, porque a criança às vezes é levada num culto, deixam a criança em casa e a criança deixa de receber, né? Então isso também é importante falar, porque os pais também, eles têm eles têm esse controle de levar a criança e fazer a criança ouvir a palavra de Deus, porque o bebezinho, poucos aqueles que querem ir para a igreja, né? O Rodrigo não, ele sempre quis ir para a igreja, o chamado estava sempre dentro dele, porque todas as vezes que se faziam um trabalho na igreja de peça, ele sempre estava envolvido, ele sempre queria ser o pastor, sempre era o pastorzinho do grupo. Então já tinha nascido isso dentro do coração, mas a igreja começava em casa, né? Porque em casa que eu comprava todos os DVDzinhos, né? Na época era CDs, não era DVDs, eram os CDs, e eram os grandes assim, os DVDs grandes. Então eu investia, eu dava muito livrinho de histórias evangélicas para ele, porque foi aí que ele começou a pregar, vendo aquelas historinhas, historinha de Davi, né? Essas historinhas. Então aquilo foi estimulando o desejo de adorar o Senhor, de ser um ministro da palavra do nosso Deus. Só que o pastor Rodrigo, quando ele ainda era pequeno, eu fui numa oração lá no Rio da Prata, no final da rua Rio da Prata, tinha uma igrejazinha ali, e ali eu ajoelhei para receber uma oração do pastor. Eu ainda não era pastora, ainda não tinha o meu ministério assim formado, e ali eu ajoelhei para receber uma oração do pastor. E como ele era pequeno, eu segurei a mãozinha dele e ele ajoelhou ao meu lado. E o pastor começou a orar, só que o pastor começou a profetizar para ele. E eu achei muito engraçado nesse dia, porque o pastor não profetizava para mim, profetizava para você. E o pastor falava do ministério que Deus estava colocando na vida dele, que ele seria um pastor, que ele seria muito conhecido. E ali começou o ministério dele, né? Quando ele ainda era bem bebezinho, ajoelhado, segurando as mãos dele com 3 anos. E foi quando ele, no culto da Cristina Mel, ele aceitou o Senhor Jesus, e sempre buscando a Deus. Mas durante a caminhada, não foi fácil não, viu gente? Porque eu me lembro que quando ele chegava do colégio, ainda adolescente, ele deixava as coisinhas, deixava os cadernos dele e ia para o monte, né? Colocava um moletom, uma calça de moletom, um chinelo de dedo e ia para o monte. E ali buscava ao Senhor e só voltava quando ele se sentia bem cheio da presença do Senhor. E era engraçado porque cada vez que ele voltava, ele sempre tinha uma novidade, né? Um dia alguém profetizava para ele, um dia, né, ele sentia a presença de Deus diferente. Já houve épocas dele ministrar a palavra e Deus mandar ele falar algo para o pastor, para aquela igreja, e o pastor não receber, e logo após acontecer aquilo que Deus usou ele ser expulso do púlpito porque falou a verdade. E ele chegava em casa chorando muitas das vezes e falava: mãe, eu falei aquilo que Deus mandou, eu falei a verdade, eu falei porque Deus mandou que eu falasse. E eu falava: filho, continue falando a verdade, porque Deus se agrada quando você é ousado na presença dele e fala a verdade. E muitas das vezes ele chegou em casa desse jeito, chorando na presença do Senhor, claro, nunca saiu por causa dessas coisas, nunca se desviou porque recebeu um não, e Deus sempre exaltou, né? Já houve dias de ministrar em alguns lugares, e chega lá, o pastor fecha a porta e não ter o dinheiro de volta, e ele andar muito a pé, até chegar em casa. Já houve dias dele pedir carona, e os carros escangalhar no meio do caminho, e ele ter que empurrar carro. Então já teve muitas histórias. Mas como foi que Deus ele confirmou essa chamada? Ele estudava num colégio, e ali
Eu sempre falava de Jesus. E um dia, conversando com uma das mães, que era evangélica, eu comecei a falar para ela: meu filho é pregador. Meu filho, se você convidar ele para ministrar na tua igreja, vai ser uma bênção. Nunca preguei na vida, já me chamou de pregador. Mas ele pregava em casa, eu sabia o potencial dele. E mãe é assim, né? Mãe quer ver Deus operar. E ali eu falei para aquela minha irmãzinha, né? E ela falou: pois vai ter um trabalho na minha igreja com crianças, só criança. Eu falei: pois então leva o meu filho. E ali ela convidou ele para ministrar a palavra do Senhor, era numa igreja lá em Realengo. Aí ali eu falei com ela dessa escola, né, dessa igreja, e ela convidou ele para ministrar nesse trabalho de criança. E quando nós chegamos lá, o trabalho foi feito no pátio da igreja, numa igreja muito grande, e tinha muitas crianças, tinha mais de 100 crianças, eram muitas crianças. E ele ministrou a palavra, ele falou do amor de Deus, e logo após ele pediu para que todas as crianças ficassem ajoelhadas. E era uma igreja tradicional, uma igreja que ainda não tinha busca com o Espírito Santo, né? O falar em mistério, em línguas. E ali ele falou: hoje vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Eu quero todo mundo de joelho pedindo a Deus para que Deus venha batizar. Já era ousado? Já era ousado. Sempre foi. E ali Deus começou a trabalhar, né? E ele começou a colocar a mão nas crianças, em todas as crianças, buscando batismo, pedindo. E resultado, muitas crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Foi o primeiro culto, primeira ministração dele. Deus confirmou através das mãos dele, impondo as mãos nas pessoas, nas crianças. E muitas crianças foram batizadas e foi uma coisa assim muito linda, porque teve um avivamento ali naquela igreja. Foi muito bonito o que Deus fez, né? E ali eu comecei a doutrinar um pouco ele, no sentido de igreja, né? Porque ele ministrava, ele andava muito correndo para lá, correndo para cá no púlpito. E eu falava: filho, eu fico tonta, vamos aprender. E aí ele começava a se doutrinar, né? Porque eu ficava olhando para lá, eu ficava olhando para cá, e eu começava a ficar tonta de tanto que ele andava no púlpito. E aí ele começou a aprender, começou a se policiar. Deus começou a trabalhar e Deus começou a dar maturidade a ele. E tudo isso eu fui vendo na casa do Senhor, o que Deus estava fazendo. E com 16 anos, eu levantei ele a missionário, ele foi levantado, e ali Deus começou a fazer uma obra. Ele gravou um CD, que foi muito interessante também. Quando ele gravou o primeiro CD, ele até pediu o pai para que o pai ajudasse, mas na época o pai não pôde ajudá-lo. E ele foi ministrar, ele foi convidado para ministrar num lugar que era um escritório, que era noivo da Shirley Carvalhares. E ali naquele escritório, Deus o usou. Isso na época, né? Hoje a Shirley... Isso na época. Na época, há muitos anos, quando ela já não está nem mais com essa pessoa. Não está, mas na época... acho que o nome dele na época, eu nem lembro o nome do rapaz, não. Mas era um trabalho que ela tinha realmente lá. No escritório, e eu lembro que na época você ministrou nesse lugar, foi convidado, tinha muitas pessoas ali conhecidas, e o noivo da Shirley Carvalhares, na época, chamou você do lado e falou assim: ó, Deus mandou te dar essa importância, que era para ele gravar o CD, né? O primeiro CD dele, o primeiro DVD. E ali ele gravou, ele fez o vídeo, gravou o DVD, e ele presenteou o pai dele com esse DVD. E ele colocou: pai, o meu melhor vem do Senhor. E o pai ficou muito feliz, que tem esse CD, acho que é guardadinho lá no baú até hoje, né? Então... E um detalhe, mãe, é que esse primeiro tema que eu gravei em CD, que Deus fez assim de uma forma tão poderosa, tão tremenda, eu tinha até esquecido desse detalhe aí. Que Deus te deu você tomando banho, não foi? Eu estava em casa tomando banho, e Deus me deu o tema lá, um tema em inglês, que eu nem lembro muito bem. Você nem sabia falar inglês, né? Não falo nada de inglês, né? Só daqueles chutes assim, aleatórios, né? Mas aí eu acho que era alguma coisa, God Never Lose Battle, alguma coisa assim, que era Deus nunca perde batalha. Voltado para esse sentido. Eu lembro que você desceu correndo a escada e falou: mãe, olha o que Deus me deu. Aí escrito num papel, aí nós traduzimos, né,
pela internet, traduzimos o significado, aí era assim, Deus nunca perde batalha. E foi o meu primeiro CD. Foi teu primeiro CD, Eu Deus lembro até nunca hoje. perde batalha. Eu gravei lá na igreja Nova Jerusalém, ali de aquela região, acho que de Campo Grande, lá para dentro, aquela parte dos sítios lá, esqueci o nome da região, eu acho que era em Campo Grande, não, Santa Cruz. Aí foi uma bênção, né? Foi uma bênção aquele dia, aquela noite. Sim. Né? Falava mais em língua estranha do que pregava, né? Mas era muito bom, Era né? 45 minutos de bala house e 5 minutos de Bíblia. Mas era o início, né? Tava só começando, né? Engatinhando na presença. Isso quando você Primeira começava, experiência. Deus te usar, rodar e caía. Roda, cai. E aí eu ficava sozinha, cadê o varão para me Cadê o ajudar no profeta? culto? O profeta estava lá, né? Verdade. Então, teve muitas coisas que Deus foi nos mostrando, nos ensinando, né? Já teve época dele ministrar em lugares e receber alguns presentes, como cana, né, filho? Ah, você só quer contar derrota também, né? Contar as histórias, né? Do pastor que veio... O pastor veio me procurar e falou, pastor Rodrigo, ó, vem pra cá pregar na minha igreja, foi uma bênção, eu preguei, o congresso foi uma bênção. Aí depois no final do congresso, né, ele me chamou no canto, não, vem cá que eu vou te abençoar, não sei o quê. Aí o que a gente pensa é o quê? Ele vai dar uma oferta, né, pra suprir a minha passagem, a minha ida, a minha volta. Mas não, ele pegou um pedaço de cana, uma cana quebrada, Dividiu, né? dividiu a cana e falou, ó, leva pra tua casa, mas não chupa agora não, leva pra tua esposa, leva pra tua família, pra tua casa, tal. Você era solteiro, né? Eu era solteiro na época, né? Ainda novinho. falou pra levar pra casa. Aí eu fiquei rindo. Levei na boa, levei na brincadeira, mas na verdade, né? Poxa, uma pessoa que vivesse integralmente da obra de Deus na época, não deveria ter sido tratado somente dessa forma. Mas eu levei numa boa, mas você chegou em casa muito feliz com a cana, viu, Rodrigo? Cheguei feliz. Você chegou com aquela cana enorme, quase no teto, e eu falei, filho, o que é isso? O cara me deu Mamãe, eu ganhei uma cana. Eu falei, glória a Deus, então vamos chupar a cana. Vamos chupar a cana. Porque se foi cana que você ganhou, então é bênção. Não, fiquei feliz. Ficou feliz, eu lembro. Eu fiquei feliz porque Deus cuida, né? Independente das situações, por mais que hoje eu tenha outra maturidade em relação a isso, mas assim, hoje a gente tem uma outra percepção, né? Mas foi engraçado essa história da cana. O cara, vou te abençoar, e me deu um pedaço de cana. Eu voltei para casa andando e segurando a cana, né? Mas já teve caso também de eu sair para pregar, aí em vez da pessoa mandar um carro para vir buscar, mandou bicicleta. Bicicleta, sim. Eu fui e voltei. Aí você caiu da bicicleta, voou meu material, meu CD, minha mala. É verdade. E se for contar derrota aqui, tem muita derrota. E era para lugar longe, né? Que era para outro bairro, né? Para outro bairro, longe, não era perto. Né? Então, tem essas histórias que acontecem na vida do ministro, porque Deus até permite, né? Porque se a gente se policiar, se a gente no pouco, Deus nos coloca no muito, né? Então, eu acho assim, muito lindo o operar do Senhor, porque Deus permite para que a gente tenha experiência com Ele. E eu tenho certeza que o pastor Rodrigo, né, meu filho Rodrigo, ele tem muitas experiências com o Senhor, porque Deus sempre falou que ele viajaria muito, Deus falou que ele conheceria as nações, e hoje a gente vê cumprir tudo que Deus ele tem falado, né? Porque ele já foi a alguns países. Então é a palavra de Deus que está se cumprindo na vida dele quando nós somos fiel, né? E o Rodrigo não é porque é meu filho, mas é um menino que sempre honrou o Senhor. Ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. Às vezes até em conversa, né? A gente conversando em casa, a gente se policia muito, porque os servos de Deus, ele tem que louvar a Deus em tudo, até nas conversas, em tudo tem que o nome do Senhor ser glorificado. E isso eu vejo nele, né? Ele, às vezes, ele até fala para mim, mãe, vamos conversar, mas se for alguma coisa que não glorifica o nome do Senhor, nem vamos entrar nesse assunto, né, Rodrigo? Então, eu acho assim muito lindo o que Deus ele tem feito na vida dele, como ele trata o altar. O mesmo que vocês verem ele no altar, ele é em casa. Ele não é outra pessoa
E eu sempre falo, o púlpito tem que ser o lugar mais limpo, né? A gente não pode, por exemplo, levar qualquer pessoa para ministrar a palavra do Senhor. Qualquer pessoa que eu digo é que tem uma vida dupla lá fora e dentro da casa do nosso Deus. Então, nós temos que ver quem a gente está levando, para quem a gente está dando os nossos ouvidos e a palavra que está entrando dentro do nosso coração. Se é realmente a palavra de Deus que está sendo ministrada. Porque isso tudo é importante para a gente alimentar a nossa alma, o nosso espírito e a gente permanecer firme na presença do Senhor, né? Porque a gente tem que olhar sempre para Jesus. É claro que o homem peca, o homem às vezes ele sai da direção, mas aquele que tem temor, na mesma hora o Espírito Santo vem, convence e a gente volta atrás e pede perdão ao Senhor. Porque quando você tem temor, o teu desejo é andar na presença dele, é não olhar para trás, é não olhar para o ímpio, não olhar para o homem, não olhar para aqueles que estão caindo. Pelo contrário, é orar para que Deus levante aqueles que estão caindo. Então, essa é a função do cristão, não é? Então, até porque o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Né? Sim, é isso aí. Então, desde que você nasceu, Rodrigo, você sempre, eu tenho sentido assim muita alegria, não só ele, mas eu tenho um outro filho também, que é o Rafael, que aceitou Jesus com 9 anos também, e Deus deu dom para ele de tocar sax, tocar todos os instrumentos, onde ele coloca a mão ele toca, sem ter nunca entrado para uma aula. Então, o outro é na área do louvor, o outro é muito usado também nesta área. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo com meu irmão para vocês verem vocês vão ver, ele é uma bênção, não é? O Rodrigo é na parte da palavra, da ministração, é avivalista, e o outro é na parte do louvor, é líder do louvor, o Rafael, né? Que eu tenho também 2 netinhos, do filho do Rafael, eu tenho um netinho do Rodrigo. Então Deus ele tem me honrado muito na terra, com meus filhos, com o Rodrigo, que tem sido uma bênção por onde ele passa. Então, você que ainda não conhece, que está conhecendo hoje, o que ele é no altar, ele é fora do altar, tá? Então, a vontade dele é servir a Deus. Ele sempre fala para mim, mãe, a minha alegria é servir, é obedecer, é estar no altar do Senhor. Isso para a gente que é mãe, né, não tem nada que substitua essa alegria. Mas tem um preço a pagar. Você que tem filho pequeno, leve seu filho para a casa do Senhor, mesmo que ele não queira, mesmo que ele faça pirracinha, porque o Rodrigo, quando era pequeno, um dia desse eu estava lembrando, eu levava uma varinha para a igreja, tá, gente? Eu lixei... A senhora falou que não me batia, mas a senhora me dava com aquela vara, tá? Ó, ele cismou que eu batia nele. A varinha, eu limpei uma varinha de goiabeira, porque eu vi na Bíblia que a varinha tinha que ser correção. E sempre que ele queria desobedecer, eu tinha essa varinha em cima da estante, eu mostrava a varinha para ele. E dava-lhe varinha na perna. Dava varinha na perna. E eu levava essa varinha para a igreja. Desde que nasceu, esse garoto era muito imperativo, ele era muito levado. E muitas das vezes eu entrava, ele tinha uma espada, vou falar da tua espada, ele tinha uma espada que ele brincava com o irmão dele, né? E quando ele ia para a igreja, ele escondia a espada, e ele colocava a espada aqui, ó. Por dentro da roupa eu não via. E quando eu ia para a igreja, os irmãos na porta de entrada, os diáconos, falavam para ele assim, ei, Rodriguinho, que bom que você veio, a paz do Senhor. Ele puxava da espada e pá, pá, e tacava a espadada em todo mundo. E os irmãos da igreja eram lá da presbiteriana, que nós éramos da presbiteriana. Eu fui 17 anos da presbiteriana. Então foi ali que eu nasci. Foi ali que ele começou a nascer também, nasceu ali, aceitou Jesus na presbiteriana. E ali ele tacava a espada, os diáconos ficavam tão chateados que falavam para mim assim, irmã, deixa eu cuidar do Rodriguinho enquanto a senhora fica no culto. E eu deixava. E levava o Rodriguinho lá para o banheiro, no final da igreja, e trancava ele, porque ele era muito levado. E só pegava ele quando acabava. Muitas das vezes o irmão fez isso. E só depois que ele cresceu que o irmão falou que fazia isso, né? Mas
ele era muito levadinho, ele passava por debaixo do banco e ele ia lá na frente, onde o pastor estava ministrando. Então, às vezes eu vejo as crianças levadas na igreja, eu fico me lembrando, né? Quando o Rodrigo era levado, quantas vezes eu ficava com ele no colo o culto inteiro para que ele não perturbasse o culto. Tinha que contar meus testemunhos, né? Não, mas tinha que contar, não é para contar tudo? Eu estou contando, né? Eu estou contando a tua história, de como você começou. Lembra também das vezes que a senhora me levava para ir para o monte, eu carregava colchão. Também, né? A senhora né? gostava de dormir no monte. Gostava, Aí gente. o filho, de maneira voluntária, pegava o colchão, botava nas costas, e a gente dormia no monte lá orando. Gente, eu já fui com ele para Jacarepaguá, no monte de Jacarepaguá. E o que eu fazia? Como ele ainda era, ele tinha o quê? Uns 6 anos, 7, por aí, né, Raul? Mais ou menos. Eu acho que sim. Aí eu pegava um colchonete, e o colchão não era pesado não, viu, gente? Ele era grande, mas não era pesado. E eu colocava nas costinhas dele, amarrava nas costas dele, porque eu era muito gorda. Eu pesava 100 e poucos quilos. Imagine, eu não aguentava subir, né, e levar ele no colo, tudo. Então eu fazia, botava o colchãozinho na frente, eu levava a comidinha, a marmitinha, porque eu ia passar a noite, né, guarda-chuva, sombrinha, tudo que vocês imaginam, eu levava para proteger. E íamos para o monte orar, passamos muitas das vezes a noite inteira orando no monte. Então, o Rodrigo é fruto de monte também, por isso que ele ia muito para o monte. Todas as vezes que chegava do colégio, ele voava para o monte, porque ele sabia que ali era um lugar onde ele ia ouvir a voz de Deus, né? Então eu acostumei o Rodrigo também, levando ele sempre para o monte, e foi uma bênção. E a gente tem muitas experiências também no monte. Na verdade, o que me marcou também, mãe, e me fez, óbvio que os princípios ficaram desde o início, com toda a educação cristã que a senhora me deu, mas foi uma experiência de vida que eu vivi com os meus 14 anos de idade. Por volta dos 14 para 15 anos. Eu acho que eu até já pregava. Eu comecei a pregar com quantos anos? Com 11 ou 12? Ah, você começou bem, logo depois que você foi batizado com o Espírito Santo, com 11 anos, você já começou a fazer a obra. Eu não fui batizado no mesmo ano que eu fui batizado nas águas? Então, foi com 11 anos. Foi com 11 anos? Que você... Acho que foi com 12 que foi batizado nas águas, não foi? A metodista não batizava antes dos 12, não. Eu acho que era com os 12. O batismo das águas, não era? Então foi com 12. Eu acho que era a partir de 12 que a metodista batizava. Foi nesse período, 11 para 12 anos. Aí por volta dos meus 14 anos, eu até já pregava, mas ainda não tinha vivido uma experiência forte. De 14 para 15 anos eu vivi uma experiência profunda com Deus. Não sei se a senhora lembra. A experiência que eu vivi no meu quarto. Foi no meu quarto que eu vivi uma experiência profunda. Aquela experiência que me marcou. Que me deu ainda mais intensidade, vontade de me dedicar mais ainda para o reino de Deus. Porque eu conheci um Deus que era além da teoria. Um Deus além da letra, mas um Deus que se apresentou a mim no meu quarto. Com experiências de arrebatamento. Deus me fez ver na época parte do céu, parte do inferno. Eu me lembro que você falou que o teto do teu quarto sumiu. Isso. E você viu. Eu estava deitado na cama, senti o meu espírito sair do meu corpo. Eu estava na altura do teto olhando para o meu corpo. Parecia aquelas coisas de filme que você olha e acha que aquilo ali nunca vai acontecer. E eu vivi essa experiência. E o espírito que estava para fora do corpo, eu vendo o meu corpo, eu preocupado. E depois Deus me levou numa parte do céu e uma parte do inferno. Eu tive essa experiência com Deus das coisas reais. Outro dia eu vou fazer só um vídeo falando dessa experiência que eu vivi, né, para detalhar ela melhor. E a partir dessa experiência, aumentou mais ainda o meu desejo de buscar o Senhor, de ter um encontro com Deus. É por isso que eu não acredito que uma pessoa que tenha vivido uma experiência real com Deus, ela possa se desviar do caminho do Senhor. Eu acredito sim que uma pessoa pode se enfraquecer na fé, mas não se desviar do caminho, né? Primeiro que eu interpreto a palavra desviar diferente da palavra se enfraquecer na fé. O que é desviar do caminho? É uma pessoa que de repente está no caminho de Deus e fala, cansei desse caminho, já não estou satisfeito aqui com essa religião e vou procurar Umbanda ou Espiritismo porque o cristianismo não me satisfez. É uma pessoa que, na minha humilde opinião, ela não viveu uma experiência real com Cristo. Porque a partir do momento que você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho de salvação.
Foi o que Pedro disse: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens o caminho de vida eterna? Só o Senhor tem o que pode me dar salvação. Então, às vezes você pode estar fora da igreja, estar bebendo, estar fumando, se prostituindo, e você pode estar se achando que você está desviado, mas na verdade você está fraco na fé. Por que você não está desviado? Porque o temor está ali dentro do teu coração. O temor, a vontade de continuar servindo a Deus, a convicção que você tem em saber que só Jesus é a vida, é a eternidade. Então uma coisa é você estar fraco na fé, outra coisa é você desviar do caminho. Desviar do caminho é o diabo. O diabo, por exemplo, que era do céu, saiu e agora está condenado para o inferno, não tem nem mais volta para ele, né? Então, depois que você vive uma experiência real com Deus, como eu vivi, como a minha mãe já viveu, meu amigo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É o que Paulo falou: o que pode me separar do amor de Cristo? As enfermidades, as pestes, os problemas, as lutas desse mundo, nada me separará do amor de Jesus, né? Então, a partir dessa experiência que eu vivi nos meus 14, acho que 14 para 15, eu comecei a me firmar com Deus e sair para pregar, né? Fui consagrado a missionário. E tem outro detalhe que a senhora colocou também, né? Muita gente pensa que eu fui criado na Assembleia de Deus. As pessoas olham, me veem pregar e acham que eu fui assembleano e que eu cresci na Assembleia. E na verdade nós nunca fomos assembleanos, né? A gente nunca congregou na Assembleia de Deus. Como minha mãe já falou aqui no início, eu nasci na presbiteriana, né? E da presbiteriana a gente foi para metodista. Sim. E está até hoje na metodista, né? Fiquei 17 anos na presbiteriana. 17 anos, não, eu lembro. E era uma igreja, na época, muito rígida, né? Sim. Muito rígida, em todos os sentidos. Mas era uma igreja extremamente espiritual, uma igreja que tinha muita palavra. Sim. E depois da presbiteriana para a metodista, que também guardou alguns princípios, né? Alguns princípios eram muito parecidos com a presbiteriana, da metodista, que a gente está, inclusive, até hoje, né? Por mais que tenha ramificado um pouco a visão, a gente continua mantendo ainda os princípios da metodista sobre o nosso andar, né? O nosso caminhar, que são princípios da palavra de Deus, né? E a primeira viagem, a senhora lembra da minha primeira viagem? Comigo? Ou não, quando sozinho? Eu saí para pregar. Eu lembro que você foi ministrar primeiro lugar, nesse lugar onde tinha crianças, né? Nessa igreja. Depois você foi ministrar numa Assembleia de Deus, ali, não sei se era em Padre Miguel, Realengo. Agora, a tua primeira viagem, eu lembro quando você ia para o Acre, né? Agora a primeira viagem, eu não lembro. Não lembra, não? Não. Primeira viagem minha foi para São Paulo. Foi a primeira viagem minha que eu saí para pregar. Eu fui falar de Jesus em São Paulo, eu não lembro o nome da irmã, mas na época eu fui mais para fazer uma campanha do que pregar. Da parente da Hilda. Isso, eu acho que ela foi uma das minhas primeiras viagens. E naquela época o meu ministério profético, ele era mais estendido que o ministério da palavra, né? É igual eu falei para vocês, era 30 minutos falando língua estranha e 5 minutos falando a palavra, pregando alguma coisa, né? Então, depois que eu fui me controlando mais, tendo mais domínio sobre essas coisas. O ministério profético veio primeiro, veio com muita força. O ministério na tua profético vida, veio primeiro. Né? Eu me lembro que uma vez... Hoje eu tenho mais equilíbrio, né? Deus ainda te usa muito, né? Mas você hoje... Você falava assim a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu não tinha muito equilíbrio, né? Não tinha equilíbrio. Do jeito que veio... Do jeito que Deus falava, você está em adultério, se conserta, era desse jeito. Ah, Jesus, né? me guarda. Então, mas eu me lembro uma vez, na nossa igreja, que entrou um homem espírita, e esse homem, ele entrou para provar se realmente existia profeta ali naquele lugar, igual as pessoas comentavam, né? O Rodrigo era adolescente, era jovem ainda, e ali... Aquele homem entrou todo de terno, com uma Bíblia na mão, e ficou dando glória e tal. E Deus usou o Rodrigo, o pastor Rodrigo, para ele. E Deus falou, né, que sabia o que ele tinha feito. Aquele homem tinha enterrado o nome da mãe dele num quintal, para que pudesse ficar com a herança, né? Ele estava de olho na herança da mãe.
E Deus mostrou que dentro da roupa dele estava cheio de guias. Cheio de guias lá do centro. E aquele homem ali se converteu, dobrou o joelho, mostrou, abriu a camisa, mostrou que realmente estava cheio de guias e tudo que estava falando ali realmente era verdade. Então, foi muito forte também esse dia. Eu já vi nesse ministério pastoral do Rodrigo, Deus usar ele para... Na verdade, pessoas... ele era pai de santo, ele estava dentro da nossa igreja. Sim, pai de e santo. Deus revelou, né? Deus revelou, usou ele assim, foi bem legal. Foi muito profundo. Eu já vi também no teu ministério Deus falar assim, pessoas que foram lá pedir oração, e Deus dá nome, endereço e dá falar para a pessoa que o homem que ela estava buscando não era dela, era de outra pessoa, era amante dela. E Deus falar assim para a menina e a menina se converter também, se consertar. Então, isso com o nome, com o endereço da rua, com tudo. E eu achei assim muito interessante, né, esse dia também. É um ministério profético, ele tem muito testemunho, né? Muito tem testemunho. Muitas histórias assim do que Deus fez, de coisas que foram marcadas aqui, até na nossa região. Para quem não conhece a gente é do Rio de Janeiro e nós somos de Bangu. Então muitos testemunhos ficaram marcados aqui, né, nessa região, do que Deus fez, do que Deus falou. E isso intensificava mais ainda no meu coração o desejo de buscar o Senhor, de conhecer a Deus. E a senhora está falando das minhas experiências, eu lembrei de uma vez, isso sempre acontece quem está começando, que eu havia pregado num congresso, tinha sido uma bênção, foi logo no início. E eu lembro que eu tinha um desejo de fazer faculdade de teologia, não sei se você só lembra dessa história. Eu compartilhei isso com o pastor, depois que eu preguei no congresso, vidas voltaram para Jesus, foi uma bênção, a glória desceu. E eu compartilhei com o pastor o desejo que eu tinha de fazer teologia para melhorar o meu conhecimento bíblico, né? Porque eu não tinha conhecimento praticamente nenhum. Não que eu tenha hoje, eu continuo sendo pequeno, mas eu não tinha nada. Então, eu expus para ele essa vontade que eu tinha de fazer teologia. Ele bateu no meu ombro e disse assim, cara, não faz teologia não. Você não tem chamado para pregar, você não tem chamado para ter esse ministério. Se eu fosse você, faria uma outra profissão, procura uma profissão secular, tal. Teologia não vai te dar em nada, não vai te render e você não tem vocação para isso. E aquilo ali foi um banho de água fria para mim, né? A senhora lembra como eu cheguei em casa naquele dia? Lembro. Cheguei muito triste, muito chateado, revoltado com Deus, né? Porque ouvi isso de um pastor que me viu acabar de pregar no evento da igreja dele, ele falar que eu não tinha chamado. E isso gerou de alguma forma uma dor no meu coração. Mas em vez desse trauma me fazer paralisar e desistir, ele me deu mais vontade ainda de estudar. Isso aí. Aí foi que eu fiz teologia, né? Aí que eu fiz pós-graduação, História de Israel. Isso. Aí que eu falei, vou melhorar. E depois de 4 anos, não sei se você lembra dessa história, passou 4, 5 anos, Deus começou a levantar meu ministério, viajar para tudo quanto é lado, o cara me ligou. Ô pastor, vem pregar aqui no congresso do setor tal, a igreja gosta de você, não sei o quê. Tá vendo como é que Deus faz as coisas? Os humilhados serão exaltados, é a palavra se cumprindo, né? Pois é. Por isso que nós devemos ser sempre o quê? Humilde, né? Não bater boca com ninguém, com nada, porque Deus é que nos exalta, é Deus que nos justifica. Então, quando você aprende isso, coloca isso dentro de você, sobre deixar Deus te justificar e ser sempre uma pessoa humilde, Deus trabalha. É isso que Deus quer, obediência, humildade, deixar o amor dele penetrar no teu coração para que você possa sentir esse sentimento pelo próximo. E o resto é com ele. Teve uma vez que eu estava tendo uma festa na nossa igreja, né? E ali eu fiz a festa no quintal da igreja. E eu estava junto com os irmãos, uma alegria. E me passa um homem na rua. Rodrigo ainda era missionário nessa época. Me passa um homem na rua e esse homem, ele ia se separar da mulher, ele estava disposto a matar a mulher, ele estava com uma arma. E quando ele passou em frente à igreja, Satanás falou para ele entrar e matar o pastor da igreja. Eu, né? Aí mandou que me chamasse, ele foi até a porta, né, da igreja e mandou que as irmãs me chamassem lá nos fundos. E eu fui. Quando eu cheguei lá na frente, ele me encurralou perto do onde fica a luz, né? E ele falou assim, eu preciso falar com a senhora, mas lá dentro.
eu não quero falar com a senhora aqui. E eu falei, tá bom. E eu vi que ele estava com a arma. E eu passei no meio dos irmãos, porque eu fiquei muito preocupada daquele homem atirar e atingir um irmão. E eu, conforme eu ia passando, eu ia chamando, fazendo sinal para os irmãos virem comigo. Mas o pessoal comendo bolo, comendo as coisas, ninguém entendeu que eu estava fazendo sinal, que era para me acompanhar, porque eu ia entrar dentro da igreja com aquele homem. E eu passava, missionária, fazia sinal, ela não entendia. E quando eu cheguei, passei pelo Rodrigo, eu fiz sinal para ele, e o Rodrigo sempre ele me entendeu com os olhos. A gente sempre teve uma ligação muito grande. E ali, eu fiz sinal para ele, ele veio atrás de mim, aí o homem falou assim, não, é só você. Eu falei, não, mas ele ainda é criança, é meu filho. Aí ele, então tá, deixa ele entrar contigo. Aí nós entramos dentro da igreja, e quando nós entramos, ele com a arma, ele falou, eu falei assim, eu e Rodrigo, nós falamos para ele, deixa a gente fazer uma oração primeiro. Aí o Rodrigo falou, deixa eu orar primeiro. Aí ele, tá bom, pode orar então, vou deixar. Aí o Rodrigo, falei, Rodrigo, ora. O Rodrigo começou a orar e pedir para que Deus viesse amarrar as mãos daquele homem. E começamos a orar, e quando o Rodrigo começou a orar, aquele homem caiu no chão, de joelho, com a arma, e ali ele manifestou, mas o Rodrigo pedindo para não manifestar, para não permitir que aquele homem, porque ele estava armado. E conclusão, aquele homem se converteu, no final ele chorou, e ele falou que realmente ele estava com problema familiar, que ele ia matar, estava disposto a matar a esposa, e Deus ali fez uma grande obra na vida dele. Né? Então, isso é mais um dos testemunhos, mais uma história que eu vivenciei, né, com o Rodrigo. Então, quando chegar 1 milhão de inscritos, a gente volta e conta mais algumas coisas da minha história, do meu testemunho, de coisas que Deus fez na minha vida, né, dos milagres que aconteceram. Tem um outro testemunho de milagre também, de eu entrar no hospital com o apêndice inflamado. A senhora lembra disso? Lembro que eu fui dormir. Eu desmaiei lá, não foi? Sim, eu desmaiei. Eu levei ele para fazer exame e tal. Aí o médico marcou a operação. Aí nós fomos para o hospital, eu e ele. Ele numa cama e eu na outra, né? Que eu era acompanhante dele. Eu não fui sozinho? Não. Eu não desmaiei? Não, esse dia... E fui aparecer no hospital? Sim. É o testemunho do apêndice. Não, esse foi para operar. Esse já foi para operar. Esse que eu tô falando. Que aí você ficou numa cama e eu fiquei na outra. Só que o que aconteceu? Você ficou orando a noite inteira e eu dormia. Você adora dormir, né, mamãe? Eu dormia. Gente, me desculpa, mas eu dormia. E ali ele ficou orando a noite inteira, pedindo a Deus a cura. Mas eu já tinha orado também por você, viu, filho? Eu dormi, mas eu já tinha orado. Eu estava muito cansada. Aí, o que acontece? Você começou a orar, a falar com Deus, e Deus, ele curou. Porque de manhã o médico ia operar ele. Então, se for o mesmo testemunho... E quando foi de manhã... Eu não sei se é o mesmo testemunho, só não está contando... Está faltando detalhe. Eu estou contando o que eu lembro. Estou contando o que eu lembro. Tá. Olha só. Desculpa. Um detalhe que a senhora está esquecendo. Que de madrugada Deus mandou um anjo dentro do hospital lá, a janela estava aberta, ele me operou. Sim. Ele me operou e falou que eu estava curado. Então, aí quando foi de manhã, o médico veio, aí o médico falou, não, eu vou fazer outro exame antes de operar. Aí quando ele fez o exame, ele viu que você estava curado. O médico ficou assim até assustado, porque você estava curado, não precisava operar. E você foi embora, nós fomos embora ali feliz da vida, né? Ele falou que eu não tinha nada, né? Ele examinou, colocou a mão, ficou catucando a barriga e falou, não tem nada não. Tem mais nada. E eu cheguei lá numa dor tão grande, sentindo tanta dor no estômago, na região aqui da barriga, que estava insuportável. E literalmente na madrugada daquele hospital, o anjo foi lá e me curou. Foi. Me curou. Eu pedi e Deus resolveu ouvir, né? Porque nem sempre Deus resolve fazer, mas naquele dia Deus resolveu fazer. Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Fez esse sinal e é um testemunho de cura assim, que a gente tem, eu guardo até hoje no meu coração. Deus é Deus de milagre, né? A gente tem que amar esse Deus, né? Tem que amar esse quem Deus. não ama esse Deus, quem sai da presença dele, é louco. É louco. Então tá bom. Né? Então, pessoal, obrigado Jesus pelo carinho voltando. de vocês, obrigado pela colaboração de vocês, são 400 mil inscritos. Quem trabalha aqui com o YouTube, quem tem ministério aqui, está sempre
usando conteúdo aqui para propagar a palavra de Deus, sabe que não é fácil crescer nessa plataforma, mas o nome do Senhor tem sido glorificado através do YouTube por causa de você que dá like, por causa de você que se inscreve, por causa de você que compartilha os vídeos. E mamãe compartilha meus vídeos também, né, mamãe? Todos. Mamãe compartilha tudo. Manda Compartilha tudo aí para divulgar a palavra. E eu quero te agradecer por você sempre estar compartilhando. Tem pessoas que são colaboradores desse canal, tem pessoas que nos ajudam, que semeiam na nossa vida para que a gente continue pregando a palavra de Deus. Isso é um incentivo para que a gente continue dedicando tempo. E quem conhece a minha vida no dia a dia sabe que é difícil isso para mim, né, por causa da itinerância. Eu pastoreio igreja, né? Minha mãe também não contou esse detalhe. Sim. Eu fui consagrada pastor, eu sou pastor de igreja hoje, né? Pastor da igreja metodista. Quantos anos já pastoreando já? Vai fazer uns 13 anos já pastoreando. Tem mais. Mais de 13? Ah, sim. Tá passando rápido o tempo, hein? Tempo. Então, hoje eu sou pastor, já quase 14 anos que eu sou pastor de igreja, viajo pelo Brasil pregando a palavra e fora, né? Eu tenho, às vezes, a maior parte do meu tempo sendo tomado para isso. Na vida normal, né? Antes da pandemia, pelo menos era assim, né? Depois a pandemia veio e fez essa loucura toda. Então, até antes da pandemia, a gente vivia praticamente dessa forma, né? Inclusive foi na pandemia que eu senti no meu coração o desejo de fazer os devocionais para estar abrindo o período da manhã às 6 horas da manhã, ministrando uma palavra. Então, enfim, tem muita coisa da minha história que poderia ser contada, falada, do meu testemunho, mas não caberia tudo num vídeo só. Mamãe tá aí com mais de 30 mil testemunhos de história, de revelação, de mistério, né? De muita coisa que Deus fez, né, mãe? Muita coisa. Na minha vida, desde a minha adolescência, a minha juventude, né? Então, aos poucos a gente vai soltando algumas coisas para falar mais ainda da nossa história para vocês, tá bom? Se bater 1 milhão de inscritos, a gente conta mais sobre o ministério pastoral, como é que foi meu ministério pastoral, a minha chamada. Eu sempre fugi, mamãe sempre me pegava e eu fugia, Verdade. eu tentava me esconder, mamãe, não, você tem que pregar e tal, não sei o que, você tem um chamado. Eu ficava fugindo, eu não queria nada disso. Verdade. Até para ser pastor, né? Eu ficava fugindo, eu falei, mãe e tal, é muito preço, é muita responsabilidade, é muito sacrificante. Mas não, menino, Deus te escolheu, Deus te chamou. E hoje a gente está aí cumprindo o chamado do Senhor Jesus. Amém? Quer deixar uma última palavra, mãe, para o pessoal? Não, é o que você já falou mesmo, né? Estar na presença do Senhor é ter alegria, né? As lutas vêm, sim, mas a gente sempre é fortalecido pelo Senhor na hora da dificuldade. Então, esses anos todos que já se passaram, essa pandemia que está passando, tudo isso é escrito na palavra de Deus que aconteceria. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Então, se firme com o Senhor. Não deixe que o que está ao teu redor venha fazer você não enxergar o Deus maravilhoso que você serve. Porque Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas na tua vida. Nada é impossível para que Ele não possa realizar. Então, se afirme com o Senhor. Tem que pagar um preço? Pague. Pague em oração, pague em louvor, pague em adoração, porque é isso que Deus quer. Deus não quer o teu sacrifício, porque Ele já fez esse sacrifício. Deus, Ele quer que você o adore, que você obedeça, que você esteja no centro da vontade dEle e não olhe para trás, não olhe para os lados, não olhe para o homem, porque o homem é falho, o homem cai mesmo, né? Essa carne é que vai ficar. Então olhe para Jesus, porque é dele que vai vir aquilo que o teu coração almeja. Amém? Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fiquem na Se paz. quiser seguir minha mãe nas redes sociais, qual é a sua rede social, mãe? Instagram? Edileia Santana, pastora Edileia Santana. Tá com pastora Edileia Santana no Instagram? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. E o Facebook? Santana. Edileia Santana. Edileia Santana. Procure Edileia Santana. Você vai encontrar mais de 10 perfis de Edileia Santana. Mas o meu rostinho é conhecido. Fica na paz, gente. Deus gente, abençoe. fiquem com Deus, Tchau. da paz. Vou desligar aqui. Tá desligando? Tô, né? Desligou? Tô desligando. Por que que só tá desligando? Porque pra ninguém ligar. Hã? Pra ninguém ligar, Rodrigo. Na hora que eu tiver. Aí.
Acabei. Aí se ligar vai aparecer na gravação. Pois é, meu filho, então eu vou desligar, para não atrapalhar. Peraí. Eu tinha desligado, acabei ligando, agora eu tenho que desligar. Você é uma figura, mãe.